Fala, torcedor tricolor, derrota do São Paulo para o Corinthians lá na Neoquímica Arena, 3-1. Vamos acompanhar aqui o pós-jogo, mais uma derrota do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que a imprensa esportiva falou dessa derrota do São Paulo, analisando, essa partida e falando desse jogo, dessa derrota do São Paulo. Deixa os créditos aqui na descrição, deixa aquele like também para estar fortalecendo. Você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Mas agora, sem enrolação, bora acompanhar aqui o pós-jogo do São Paulo. Linha de áudio aí, no final a gente ouviu, mas a gente volta aqui com o programa e no próximo intervalo acho que a questão do áudio já está resolvida já, certo? Um abraço para todo mundo que já está acompanhando a gente no YouTube, dá aquele joinha bacana para nós lá, dá aquele like gostoso. Joinha. Toda vez que você pede, eu dou joinha. Isso, dá o joinha lá, dá aquele like gostoso para nós. Like gostoso. Frederico Coutinho mandou mensagem de mensagem, você vai ler aqui. Boa noite, seu Jean Oddi. Boa noite, William. Primeiro tempo bom do Corinthians, Pois segundo tempo São Paulo era melhor, mas aí apareceu o Memphis, hein? Pois é, boa noite, William, boa noite a todos. Eu vou te dizer que, para mim, a mim surpreendeu mais o segundo tempo do São Paulo do que o primeiro tempo do Corinthians, porque eu acho que o Corinthians jogando em casa contra um São Paulo que não tinha 12 jogadores, se a gente estender aqueles que não tinham condições de começar jogando por conta das seleções, 15 desfalques, eu imaginava mesmo um Corinthians tomando iniciativa, mandando no jogo, e o Corinthians mandou no primeiro tempo, fez o seu gol, daqui a pouco a gente fala do pênalti, mas fez o seu gol, poderia até ter feito mais, acho que foi um Corinthians bastante superior no primeiro tempo, o que eu não imaginava é que o São Paulo voltasse para o segundo tempo como voltou. Porque acho que o São Paulo vai buscar o empate de maneira absolutamente justa. Era um São Paulo que estava melhor na segunda etapa, inclusive no momento em que o Corinthians faz o seu segundo gol, Mas aí conta muito a qualidade dos jogadores, Porque acho que os dois gols do Corinthians, principalmente o segundo, mas também o terceiro, são gols de jogadores que têm qualidade. O Corinthians consegue uma vitória importantíssima para se colocar de vez na briga por Libertadores, Nós estamos falando agora de Corinthians e São Paulo exatamente iguais na classificação em tudo, Número de pontos, número de vitórias, número de empates, número de derrotas, saldo de gols marcados e, portanto, o São Paulo só está na frente. Aliás, E gols sofridos é igual? o engraçado é isso, gols sofridos também. Então, assim, Pro saldo tá igual? Eu nem sei como é que é. A gente está vendo na classificação, a maioria das pessoas mostrando o São Paulo na frente na classificação, mas eu acho... Por amarelo? Então, na verdade, eu estava até me informando sobre isso. O confronto direto, porque o confronto direto é um critério de desempate. E ele é considerado também o saldo de gols no confronto direto. Só que, se a gente considerar gols marcados no confronto direto, o Corinthians fez mais até... Não, 3-1, 2-0. Tá igual, tá tudo igual. Tá tudo igual. Tá tudo igual. Dá pra fazer uma fusão. Eu não sei exatamente... Não faz isso que piora. Eu não sei exatamente aonde é. Se tiver fusão de dívidas, vai ser o clube mais endividado do Galáxias. Não vai dar. Agora, sim, os dois estão muito na briga agora. Acho que pela oitava vaga, Pelo oitavo lugar que pode dar vaga. Pela sétima também, mas são 8 pontos. Eu já acho então, o Bahia deu uma brecha danada hoje, mas são 8 pontos com 12 para disputar. Exato. Então, eu acho pouco provável que alguém chegue na sétima colocação. Mas... o oitavo lugar tem boas possibilidades de também dar esse... Fora que o Corinthians tem a Copa do Brasil, Tá na semifinal, pode até... E outra, se o Corinthians não chegar à final da Copa do Brasil, o Cruzeiro lá estará. Sim. E aí o Cruzeiro tem pelo menos 50% de chances de ser o campeão da Copa do Brasil. Então, assim... Se for o Fluminense também, que está na frente. Exato. Então, assim, acho que tem boa chance do oitavo lugar do Campeonato Brasileiro também valer a vaga na Libertadores. E hoje a gente tem 3 times empatados, Porque o Bragantino está junto com o Corinthians e São Paulo nessa colocação aí. Depois eu tenho uma provocação para fazer pro Birne, porque... Deixa eu só ver qual é o outro critério aqui. Deve ser cartões. Não, de repente... Menos cartões vermelhos. Mas não sei. Eu sinceramente não sei se as tabelas que a gente está vendo atualizadas... Consideram os cartões vermelhos. Isso é um negócio que vai precisar... Porque, em geral, esses sistemas, eu sei porque eu trabalhei em site durante muito tempo, você não cadastra os cartões vermelhos nesses sistemas. Então é preciso ver quem tem menos cartões vermelhos na competição, porque quem tiver menos cartões vermelhos entre as 3 equipes, Bragantino, Corinthians e São Paulo... está nessa luta aí também. É quem está na frente.
E... Ah, não, o Bragantino não, porque ele tá na frente no... mas ele tá na briga ali. Nas vitórias, né? Tem uma vitória, mas tem 13 e os dois têm 12. O Bragantino está à frente do Corinthians e do São Paulo, mas entre São Paulo e Corinthians está na frente quem tiver menos cartões vermelhos. Nossa produção está correndo atrás dessa informação dos cartões vermelhos. Aí vamos ver se até o final do programa a gente já tem um posicionamento com relação a isso. Data ESPN vai ser rápido, como sempre. Calçade, a gente tá falando na redação, pô, que absurdo, o Depay voltou, não joga, vai ficar no banco. Entrou e fez o gol que deu uma destravada ali no momento que o São Paulo era melhor, hein? Tudo bem, Calçade? Olá, William, companheiros. E também mostra quando ele está longe a falta que faz. E esse é um assunto para... Vamos deixar para depois. Né? Porque você imagina que vai ser 2026 nesse ritmo que ele tem. Então vai ser assim, um jogo a cada 15 dias. Bom, né? A Copa do Mundo vem aí. Acho que foi um jogo... Assim, você pega o nível de desfalque de São Paulo, é um negócio absurdo. Então é um Corinthians mais perto do ideal, não tem a menor dúvida disso, do que o São Paulo. Se bem é que o São Paulo há tanto tempo longe disso que é difícil dizer e imaginá-lo com seus... Tem a questão do Oscar, é importante, tem a do Lucas, tem Calheri. Então é o São Paulo já há muito tempo... Há quanto tempo a gente fala isso, hein? E hoje, o Crespo, diante desses desfalques todos, ele criou uma escalação que não conseguia reter a bola. Reter a bola, aí você olha na posse, você pode até enxergar posses parecidas, mas o jogo te mostra outra coisa. A necessidade do jogo é diferente do número que aparece na posse. Às vezes você consegue entender o número e o que está acontecendo no jogo. Às vezes é só um número frio que nada representa. Então o São Paulo, a bola, tinha Ferreirinha e Luciano, a bola ela não parava lá na frente. Primeiro até porque era difícil chegar. Aí veio o outro treinador, o Dorival. O que ele faz? Ele tem o Yuri e o Guinegão. 3 no meio. Não jogou como joga o Garro, que é 2 mais 1. Ele jogou com o Bidon lado esquerdo, Martínez lado direito, para o Mateuzinho poder jogar espetado, e o Carrilho. Bom lembrar que o Garro estava suspenso, né? O Garro suspenso. Então eram 3 zagueiros para 2, o trio de meio de campo encaixado também no de São Paulo, para dificultar o jogo e a saída. E aí, cara, ele criou duplas. Ele criou, por exemplo, tinha Angileri e Bidu pelo lado esquerdo. E o Bidu, assim, talvez no time seja um dos jogadores, se não for o... Acho que tem alguns que a gente pode levar para o mesmo nível, mas de menor condição técnica. Mas ele entrega. Tanto que no gol ele tem participação, ele entrega. Ele é um cara super esforçado. E geralmente é esquecido. Né? É esquecido. Então, Bidu, Angileri, Mateuzinho espetado, eventualmente o Martínez. Isso barrava os lados do São Paulo, o trio do Corinthians brecava o centro do campo do São Paulo e o São Paulo não conseguia sair. Uma mudança e uma boa conversa no vestiário mudaram tudo. Porque vem o Tapia, você tem o quê? Um atacante para o São Paulo enxergar, para incomodar os zagueiros do Corinthians. E o São Paulo inicia muito bem o segundo tempo. Com chance até, e ali teve uma falha de marcação no escanteio, mas com uma chance até de virar o jogo. Pelo momento, o Corinthians ficou acuado, dando bico. E aí, o Dorival vem com a resposta muito boa. Vitinho, Memphis, então fica Vitinho, Memphis e Yuri, o trio. Diferente daquela composição que eu citei, mas um trio muito forte. Segurando lá o Mateuzinho. E sai lá do fundo do campo e começa a pressionar o São Paulo outra vez. Taticamente, foi um jogo de muitas variações, e variações interessantes. Porém, o São Paulo com menos mobilidade para alterar o time do que o Dorival, o Corinthians. Só da informação, 4 cartões vermelhos para o São Paulo, 2 cartões vermelhos... 4 para o Corinthians. 4 para o Corinthians, 2 para o São Paulo e por isso o São Paulo à frente. Senhor Vitor Birner, diga. 3-1 mostra bem a diferença dessas duas equipes, do momento que vivem? Boa noite, William, Jean, Calçade, aos fãs do esporte. Não mostra a diferença. Eu acho que as equipes são bem parecidas. Eu acho que o São Paulo, quando você olha o potencial dos jogadores mais defensivos, ele é superior
aos jogadores do Corinthians. Estou falando só dos que estão à disposição. Esquece a minha comparação é essa. Só de não quem é o podia São jogar. Paulo ideal, o Corinthians ideal. É o que tem hoje, o que tem para hoje. Só de quem podia jogar. Estou tirando os times ideais. Só de quem os técnicos podiam escalar hoje. E quando a gente olha a capacidade técnica dos jogadores de frente do Corinthians, ela é superior aos jogadores de São Paulo. Mas o jogo é decidido muito pela parte coletiva, pela parte mental, por erros individuais. Do pênalti a gente vai falar depois. Sim. E eu acho que o Corinthians mereceu ganhar. São Paulo, eu concordo com todas as análises do Calçado e do Jean. Eu acho que o Corinthians foi melhor no primeiro tempo. O São Paulo volta melhor no segundo, empata o jogo. Podia até conseguir a virada. Estava um momento bem interessante. Mas aí tem as questões individuais de ambos os lados que pesam no segundo gol e ninguém vai dizer que fica surpreso com elas. Né? Ninguém vai dizer que uma jogadaça do Memphis de técnica no mano a mano ela é surpreendente. Os erros do Pablo Maia depois que ele voltou de lesão são muito mais comuns do que pré-lesões. E o Sabino se esforça bastante. Mais saída de bola do que marcação. Mas tem muito mérito do Memphis ali, né? É mais mérito do Memphis do que demérito. Essa é uma maneira de você enxergar a coisa. Um grande zagueiro não toma um drible daqueles. Agora é muito mérito do Memphis. Não só no drible, que é um drible muito consciente, na finalização com muita classe. Como ele resolve a jogada. Então, eu acho que fica ali. Tem ambas as coisas assim, eu não consigo colocar uma acima da outra. A gente valoriza muito mais, óbvio, a jogada do Memphis, porque não é qualquer atacante que mesmo diante de um erro do Sabino faz um drible desse. Então, fica mais pro Memphis, mas acho que o gol tem peso de ambos. E aí uma outra coisa que é muito comum no São Paulo, como aconteceu quando tomou o gol do Palmeiras depois de ser prejudicado pela arbitragem, como aconteceu contra a LDU no Morumbi depois de tomar o primeiro gol, como aconteceu hoje. O time fica atrás do placar em jogos mais importantes e não tem nenhuma capacidade de reação, porque é formado por... tá com muitos desfalques e tem um técnico monotático no comando da equipe. Técnico monotático, vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, sobre o técnico monotático. Ô Jean, olhando aí essa briga, né? Tá todo mundo ali com 45, todo mundo que eu digo São Paulo, Corinthians e o Bragantino, né? Isso. E aí você estava vendo os critérios de desempate e tal. Corinthians mostrou hoje que tem, nessa briga, por essa 8ª vaga, né? Se ela aparecer, é até provável que apareça. O Corinthians é quem tem mais de um de tirar para brigar por essa vaga? Você acha? Dos 3 ali? Olha, eu acho que está tudo muito parelho. O problema é que o São Paulo tem pouco de onde tirar. Esse é o ponto. Porque acho que o São Paulo tem tido muita dificuldade. A gente pode estar falando só dos dois. O Bragantino vem num viés de baixa muito grande, né? Ainda que tenha conseguido uma recuperação mais recente. Depois que entrou o Mancini. Depois que entrou o Mancini. Então, acho que o Bragantino chega forte também para tentar buscar essa 8ª colocação. Vamos falar da 8ª colocação. Ainda é possível a 7ª, mas vamos falar da 8ª, né? Então, assim, ainda é possível, acho que eles busquem a 7ª, mas eu falaria de 8º lugar nesse momento. Porque, olha, rapidinho, só para o Bahia é quem está com o 7º lugar, tem 53 pontos. São 8 pontos a mais do que São Paulo, Bragantino e Corinthians. Faltando 4 jogos. Acho que a 7ª não é possível. E o Bahia vai pegar o Vasco em casa na próxima rodada, tem confrontos contra o Juventude, que briga para não cair fora, pega o Sport rebaixado em casa e termina a sua participação com o Fluminense fora. Isso, e sempre lembrando, né, que o Ceará está jogando nesse momento... Contra o Internacional. Pode se colocar nessa briga. Também. Pode se colocar nessa briga, pô, né? Então, assim, pode inclusive chegar aos 45. Sim. O Galo tá com 44 e vai jogar a Sul-Americana. Sim. E claro que se ganhar a Sul-Americana, aí eu acho que a coisa, né, rola um alívio ali, porque você já garante a vaga na Libertadores. Senão ele pode voltar completamente para essa briga. Então, assim, é uma briga espetacular, essa briga pela 8ª colocação, que eu acho que é preciso brigar pelo 8º lugar, porque... Eu talvez diria que é mais provável nesse momento a gente ter um 8º lugar dando vaga na Libertadores do que não ter o 8º lugar dando vaga na Libertadores, né? Então eu acho que assim, é importante brigar por isso. Entre São Paulo e Corinthians, eu acho que hoje o que eu vejo como deficiência do São Paulo é a quantidade de desfalque. E assim, não sei nem se dá para dizer hoje, porque é impressionante como o São Paulo vem do começo do campeonato até a 34ª rodada
sempre variando entre 8 e 15 desfalques. Há anos. É um Não é nem desse negócio, ano. assim... Então, Tem muitos desfalques. O São Paulo colocou hoje, no segundo tempo, os jogadores que chegaram hoje às 6 da manhã. Um chegou às 6, outro chegou às 9 da manhã. Exato. Acabou colocando em campo porque eles vinham de seleção e tudo mais. E precisou. E o Corinthians mesmo tem a volta do Carrilho, tem o Yuri agora jogando, o Memphis, ok, o Memphis vai ter sempre essa dosagem, né, dentro daquilo que Jogou na segunda. costuma falar, que jogou na segunda, mas hoje entrou quinta, né, meu povo? e resolveu o jogo. Sim. Então, assim, bem ou mal, lembra do quarteto? Agora tem o Garro machucado, mas lembra que a gente falava muito do Corinthians, do quarteto e o Corinthians sem o quarteto? Garro suspenso. Suspenso. O Garro suspenso, E o Vitinho agora entrando hoje foi importantíssimo no terceiro gol, né? Porque foi uma jogada. Então, assim, acho que talvez o jogo em si, o placar do jogo, leve essa crença de que talvez seja mais possível hoje o Corinthians do que o São Paulo. Mas, olha, para mim tá muito parelho. E a própria tabela de classificação, acho que demonstra o que o Birner falou sobre a similaridade de forças de Corinthians e São Paulo hoje, né? Tudo igual. Até porque o Corinthians tem um detalhe que está na tabela, é só olhar. Jogos em que há um foco clássico e jogos que você não sabe o que está rolando. O time desmobiliza, né? Totalmente desmobilizado. É verdade. Então, isso é uma realidade do Corinthians nesse campeonato. Clássico, no final do jogo ano... contra o Santos Exato. foi assustador o Corinthians. Totalmente. Uma coisa horrorosa. Totalmente, assim, desmobilizado, um negócio não... desmerecendo o Santos, mas não havia ali um vestígio de competição. Verdade. De alguém que foi a Santos para competir. Simplesmente ali na lona. Então, ele tem, por demanda, na arena, cuidado, na arena, é perigoso, torcida em cima. Aí, clássico, São Paulo, difícil ganhar na arena, tal. A imobilização. E jogos em que há uma completa desmobilização. Então, é difícil olhar para equipes tão irregulares e você estabelecer qual vai ser o padrão na reta final. Certamente não é o padrão do Corinthians de 2024, que ali ele salvou e foi embora. Esse Corinthians pode existir com os mesmos jogadores, mas não existe na prática. E assim, as tabelas são parecidas também, né? Acho que na próxima rodada o Corinthians tem uma missão mais dura, porque pega o Cruzeiro ainda, teoricamente, brigando por título. Hoje deu uma... Hoje deu uma derrapada. Deu uma derrapada. Não sei se... É que a diferença é que o Corinthians tem um ano vivo, que pode ser bem interessante no final, Por causa difícil, da Copa do Brasil. onde vai ter emoção forte, seja alegre ou triste, enquanto o São Paulo tem um ano depressivo até o final. São Paulo é um clube depressivo hoje. O ambiente de São Paulo é um ambiente triste, né? O São Paulo é um clube triste hoje, então... Sabe que dá a impressão, Birner? Estava até falando na O redação. problema do Corinthians está muito alegre. mas tem a Copa do Brasil. Mas eu entendo o que você está falando. Tudo. Tem uma coisa, o Corinthians, ele tem uma possibilidade de dar uma volta olímpica esse ano ainda numa competição importantíssima, Copa do Brasil. Fora a vaga de Libertadores. Vaga de Libertadores, se acontecer. o dinheiro lá que vai pingar na conta, que a dívida é enorme, não é tanto, mas... Pô, é uma baita grana que vai tá entrar. Ferrado, Nossa, qualquer coisa ali Lembrando que que o São Paulo foi eliminado na Copa do Brasil por um time que disputa a segunda divisão. Exatamente, que está aí para subir, para Evitou voltar um lá nesse momento clássico, clássico contra o Corinthians. Mas a impressão que dá é que o São Paulo está assim, está numa via cruz, contando o jeito para terminar o Campeonato Brasileiro, terminar o ano, para poder Mas parece juntar ano os passado. cacos, né? Não foi esse ano passado? Juntar os cacos e tentar pensar no há ano quantos seguinte. anos o final de ano de São Paulo está assim? Isso tem a ver com a diretoria mas é que- que sempre... Fala, Jean. Não, só fala. a única coisa é que assim, a diferença de terminar um Campeonato Brasileiro com vaga na Libertadores Pô, é e enorme. sem vaga na Libertadores é a diferença da E a água vaga pro estava vinho. garantida ano passado. Então, acho que e o São assim, Paulo fez uma baita Libertadores dentro das suas possibilidades ano passado, fez uma boa Copa do Brasil Fora de dentro das casa, suas ótimo. possibilidades. Esse ano, o ano de São Paulo é um ano muito triste, né? Inclusive com lesões dos seus principais jogadores, perdendo todos os centroavantes, com uma gestão assim muito complicada, financeira, as coisas do São Paulo. Você olha o São Paulino deve olhar o noticiário do dia a dia do clube e às vezes parece que o clube deve fazer alguma força para ver se consegue soltar alguma coisa boa, mas só consegue ver alguma coisa boa quem realmente é muito otimista, para quem consegue raciocinar. Não tem notícia boa, não tem nada acontecendo no São Paulo que se fala, olha, vai mudar, o São Paulo vai se modernizar, o São Paulo vai pagar suas dívidas, o São Paulo vai Uma voltar a ser bem perspectiva, forte. né?
Não, aí você olha as possibilidades políticas. Você querer mudar o São Paulo do jeito que o São Paulo hoje é como você querer mudar o país sem mudar o Congresso, porque vão ser eleitos ali dos 260 conselheiros, boa maior parte é vitalícia, e o resto são sócios do clube. Muitos querem ser parecidos com os vitalícios, há algumas exceções, obviamente. E os vitalícios, eu sempre gosto de lembrar, eles foram muito importantes na construção da grandeza do São Paulo, tricampeão do mundo. Eles têm, muitos deles, um papel muito importante na história do clube, mas o tempo foi passando e o clube foi definhando, ficando um clube antigo. Era o clube mais moderno nas ideias e ficou um clube obsoleto. Então, você olha o São Paulo hoje, é um clube triste. O que resta para o São Paulo é, de repente, conseguir um título de uma Copa do Brasil, que é o segundo torneio mais importante do país, o terceiro importante clube que o clube disputa se classificar a Libertadores, sem ter o melhor elenco, ganhar o clássico. É o que sobrou para o atual São Paulo, para a tristeza do torcedor. Eu estou sendo bem realista, eu sei que alguns não gostam, mas os que são mais, digamos assim, racionais, acho que me entendem e querem que as coisas mudem, ao invés de ficarem passando pano para situações que o clube fica se colocando o tempo inteiro. Ô Calçade, a gente falava aqui numa das edições do Linha recentemente sobre que o Memphis teve seu momento de importância na arrancada do... É isso, galera. Infelizmente, né, mais uma derrota. O São Paulo saiu perdendo. O Corinthians marcou ali num pênalti, num lance que até gerou bastante reclamação, né? Muita gente falando que não foi pênalti. E conseguiu chegar ali ao empate com o Tapia, que entrou bem no jogo, né? Entrou no segundo tempo ali, entrou bem. Mas no melhor momento do São Paulo na partida, né? No segundo tempo, o São Paulo estava jogando até bem. O Depay marcou o segundo gol e o Yuri Alberto marcou o terceiro. Uma derrota vergonhosa, né, do São Paulo, apesar do pessoal ter falado ainda nos desfalques, mas o São Paulo, principalmente ali depois que fez o gol do empate, né, parece que o time deu não sei se deu uma relaxada, mas o time estava no melhor momento ali na partida do que o Corinthians, acabou tomando a virada, um balde de água fria, e o torcedor fica chateado aí com essa derrota. Um time que está de olho numa vaga na Libertadores, perder assim pontos. Tá certo que foi lá na casa do Corinthians, mas o São Paulo vacilou, né? O São Paulo vacilou. Quando estava no 1-1, teve até a chance de virar o jogo, tivesse aproveitado mais. Mas uma derrota vergonhosa do São Paulo para o Corinthians, que perde. E essa vaga para a Libertadores, né, tá ameaçada, porque a concorrência ali é grande. E o São Paulo agora restando apenas 4 jogos, né, para terminar o Campeonato Brasileiro. E agora vai ter que dar resposta aí no próximo jogo. Tá? O torcedor está revoltado aí com essa derrota, está chateado com toda a razão. Esse fim de temporada do São Paulo, né? Um fim de temporada péssimo, né? Desastroso. O time não consegue vencer os jogos. O DM lotado, né? O departamento médico lotado, a gestão também ali, né? O torcedor reclama com toda a razão, né? O Casares, a gestão ali do São Paulo péssima também. E o time nesse mau momento, né, nessa reta final de temporada, onde já era para estar ali, né, com pelo menos a vaga para a Libertadores garantida, mas essa vaga aí está ameaçada. Mas é isso, deixa a sua opinião aqui nos comentários, aquele like para estar fortalecendo, valeu e até o próximo vídeo.